Bom dia, criançada do primeiro aninho. Como vocês estão? Estão animados para assistir mais uma aula de geografia? Espero que sim. Então, tá todo mundo aí já no ponto nessa manhãzinha cedinho? Muito bem. Então, hoje a nossa aula vai ser uma continuação, tá bom? De um conteúdo que já foi visto por você, já foi comentado. Vamos fazer a complementação dele hoje, tá ok, criançada? Então, eu sou a professora Lana Ferreira e o conteúdo de geografia da nossa aula de hoje será os modos e situações de vida das crianças em diferentes lugares e em Teresina. Então, nós vamos falar dos lugares de vivência, vamos continuar esse assunto, tá bom? Com a habilidade de descrever as características recebidas em seus lugares de vivência, moradia, escola, etc., através de pesquisas de campo. Então, crianças, vamos relembrar o que é um lugar de vivência? Bom, é o lugar onde você frequenta, mora, lugar onde convive com os seus amigos, colegas, familiares. Então, o lugar de vivência pode ser vários ambientes, desde a nossa moradia, que é a nossa casinha onde a gente fica um bom tempo, também outros lugares, como a casa dos nossos familiares, da vovó, da titia, dos nossos primos, dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos vizinhos. Então, tudo isso faz parte de local de vivência. E outros também, outros locais que nós vamos aprender aqui na nossa aula e vamos ver também o modo como devemos nos comportar em cada espaço de vivência, tá bem? Então vamos começar. Primeiro lugar de vivência. Então, como vocês estão observando aqui, a partir do momento que todos nós nascemos, nós já estamos fazendo parte de um grupo social. E o nosso primeiro grupo social, o nosso primeiro espaço de vivência é nada mais, nada menos que onde? Exatamente, a nossa casa, a nossa moradia. Então, as pessoas que convivem com a gente na nossa moradia são a nossa família, é com eles que vamos viver boa parte da nossa vida. Então, a moradia é o nosso primeiro lugar de vivência. É nesse lugar onde nós aprendemos a conviver em sociedade. O nosso primeiro grupo social é a nossa família, é com eles que nós aprendemos a respeitar, a compartilhar, nós aprendemos a conversar com as outras pessoas, a ser gentil, a ter educação. Então é no nosso lar, é nossa primeira instituição social, a nossa moradia. Lugares de longo e pouco tempo de vivência. Então, existem vários lugares de vivência, como a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula. E entre esses lugares, nós convivemos durante pouco tempo ou muito tempo. Então, é isso que nós vamos conhecer. A nossa moradia, o que é que vocês acham? Ela é um lugar de vivência de pouco tempo ou de um longo tempo? O que é que vocês acham? Exatamente, longo tempo é lá onde nós moramos, nós dormimos, estudamos, brincamos, não é? Passamos o tempo, temos nossas regras a fazer em casa, também nossas atividades, não é? Diárias de casa. Então, a nossa moradia, a nossa casa é um local onde vivemos um longo tempo, onde passamos muito tempo nesse local. E vamos conhecer outros locais de vivência onde passamos pouco tempo. Vamos lá? A escola também é um lugar de vivência. A escola é um outro espaço onde convivemos bastante, então ela também é considerada um local onde convivemos um longo tempo. Muitos de vocês estudam durante um turno, mas muitas crianças também passam tempo integral na escola.
Por isso podemos dizer que muitas crianças passam longo tempo nesse local de vivência, escola, durante 2 turnos, manhã e tarde. Então, a escola, sim, é considerada um lugar de vivência onde passamos longo período, tá bom? Na escola, nós aprendemos muitas coisas. É um local onde nós vamos lidar com diferentes pessoas, nós vamos aprender a respeitar, nós vamos aprender as regras, que nós vamos levar para toda a nossa vida. Na escola, nós começamos a respeitar, a partir dos professores, todos os funcionários, respeitar os coleguinhas. Então, a escola é um local muito rico para que nós possamos nos desenvolver, tanto cognitivamente, mentalmente, como socialmente, tá bom? Até mesmo pessoalmente. Então, a escola é um local de vivência de longo tempo. Também nós temos como lugar de vivência a igreja. E como é que a gente vai se comportar nesse espaço? Bom, com certeza muitos de vocês já foram para templos religiosos, frequentam templos religiosos. E a igreja também, sim, ela é considerada um local de vivência onde passamos longo tempo. Muitas pessoas, muitos fiéis vão a templos religiosos várias vezes na semana. Então, sim, é considerado um local de vivência de longo tempo. E como é que a gente tem que se comportar nesse espaço de vivência? Bom, quando nós chegamos nesse local, nós devemos nos comportar bem. Devemos fazer silêncio na hora que está tendo todo aquele ensinamento religioso, devemos prestar atenção no que o orador está falando, aquele líder religioso está comentando, né? Os ensinamentos religiosos, devemos fazer silêncio, devemos cooperar na hora dos cantos, quando existe a participação, nós podemos participar também. Então, nós devemos ter uma educação destinada para cada local, tá bem? Também nós temos como lugar de vivência o hospital. O hospital, ele é considerado um local de vivência onde passamos muito tempo ou pouco tempo. Bom, o hospital é um local de vivência onde esperamos passar pouco tempo. Então, geralmente, as pessoas passam aqui quando estão adoentadas, com algum problema de saúde. É um local onde não é muito frequentado pelas pessoas. Então, é um local de pouca vivência. É um lugar de vivência onde você passa pouco tempo da sua vida. Normalmente é para ser assim. A gente só vai quando a gente está mais adoentadinho e tudo. Então, nesse local de vivência, nós também temos regras a obedecer, a realizar. Entre elas, não ficar com brincadeiras dentro desse lugar, né? Porque tem muitas pessoas doentinhas nesse lugar, então nós devemos ficar quietos, comportados, não mexer nas coisas, não ficar chamando a atenção dos funcionários do hospital. Então, nós devemos nos comportar bem nesse local, tá bom? Nesse lugar de vivência. Também nós temos como lugar de vivência o banco, tá? O banco, que é uma instituição econômica, nós também devemos nos comportar bem. De que forma? Bom, nós devemos obedecer à fila. Quem tem prioridade numa fila são aquelas pessoas mais idosas, que têm mais idade. Também as mamães com bebês de colo, as mamães lactantes que estão dando de mamar, embora o bebê não esteja lá, mas ela está dando de mamar, então ela tem prioridade. Pessoas com deficiência física, né, cadeirantes. Então, nós devemos dar prioridade para que essas pessoas sejam primeiramente atendidas e depois nós. Então, no banco também,
devemos não fazer brincadeiras, nem zoada, devemos nos comportar bem. O banco, ele é considerado um local de pouca vivência, nós passamos pouco tempo também nesse espaço, tá bom? Outro lugar de vivência, nós temos o cinema, né, que é o local onde a gente vai assistir aquele filme tão esperado, não é? Então, nesse lugar de vivência, nós também temos regra a obedecer, a realizar. É um espaço de vivência também, onde nós passamos pouco tempo, ok? E nesse local, nós devemos nos comportar bem de que forma? A gente chega lá, não pode chegar atrasado depois que o filme começa. É bom sempre chegar antecipadamente. Senta na sua poltrona, na sua cadeira, fica em silêncio, tá bom? Evita comentar assuntos do filme, porque isso pode incomodar as pessoas. Não devemos ficar mexendo no celular nesses locais também, porque vai atrapalhar as pessoas que estão do nosso lado, que querem prestar atenção. Então, aquela luz do celular, ela vai incomodar certamente. Então, nós devemos fazer silêncio, ficar quietinhos. Quando a gente estiver com algum alimento, evitar fazer zoada com as embalagens, tá bom? Evitar ficar mexendo no copo para não fazer zoada. Então, o cinema é um local onde devemos ter um silêncio total para que deixemos as pessoas ali assistir à vontade o filme que elas tanto esperavam, inclusive nós, tá bom? Então, o lugar de vivência cinema é um local de pouco tempo de vivência. Nós também temos como lugar de vivência o restaurante, né, que é esse estabelecimento também onde nós passamos pouco tempo de vivência nesse local. Nós temos também algumas regras a realizar nesse local, como por exemplo, quando a gente recebe a comida que é pedida, na hora da alimentação, não fica falando de boca cheia, tá bom? Que é falta de educação. A gente primeiro come, experimenta aquela comida deliciosa, para depois comentar o que a gente achou daquele sabor, falar de outras coisas, outras conversas. Mas enquanto estiver comendo, criançada, espera comer primeiro, boquinha fechada, para depois conversar, tá bem? Então é isso. Restaurante é um local de vivência e também nós temos como lugar de vivência o supermercado, que também é um local onde passamos pouco tempo de vivência, tá bem? O supermercado, nós também temos regras a obedecer. Observem, criançada, que para onde a gente vai, nós temos um comportamento a ser realizado nesse local, um comportamento específico, não é? Então, no supermercado também não é diferente. Nós vamos realizar também algumas regras. Então, o que nós podemos realizar? Nada de se rolar no chão do supermercado, porque ali passa muita gente, não é? Então, não podemos contrair alguma bactéria, alguma coisa do chão ali. Outra coisa também bem importante que nós devemos realizar nesse espaço de vivência: nada de abrir as embalagens, comer os alimentos dentro desse local, tá bom, crianças? Porque esses alimentos só podem ser consumidos fora desse local. Então, no supermercado, nós devemos nos comportar bem. Deixa para comer aquele chocolate bem gostoso em casa, aquele doce em casa, tá bom? Nada de abrir as embalagens no supermercado. Vamos obedecer o papai e a mamãe direitinho, tá bom? Porque existe alguns locais do supermercado que é muito grande e aí a gente tem que estar sempre pertinho do papai, da mamãe, do nosso responsável, para que a gente não se perca e não cause um transtorno, não é? Dos nossos parentes ficarem procurando a gente ali. Então, devemos ter essa educação, tá bem, criançada? Também nós temos como lugar de vivência a praça. A praça, ela é um espaço público onde todos podem ir e vir livremente. Então, na praça,
Nós podemos realizar várias atividades. Ela é voltada especialmente para o lazer, tá bom? Para o relaxamento. Então, na praça, o que é que nós podemos fazer de interessante? Brincar muito, andar de patins, andar de bicicleta, correr, brincar, pular. Mas também nós temos regras a obedecer na praça, sabe qual é? Nesse local de vivência que nós passamos pouco tempo. Bom, nós devemos manter o ambiente limpo, nós não podemos deixar lixo jogado no chão, tá bom? A praça também é um local bem legal para se fazer um piquenique. Então, depois de toda aquela comilança do piquenique, pegar os restos de alimento, guardar para jogar no lixo de casa, ou então no lixo local que tem ali, mas não deixar nada no chão para não sujar o ambiente, tá bom? Porque do mesmo jeito que a gente gosta de entrar no lugar e ver tudo limpo e organizado, as outras pessoas também gostam. Nós também temos como lugar de vivência o parque. O parque, que é um local também onde existem muitos brinquedos para vocês, criançadas, brincarem bastante. É um local de vivência onde nós passamos pouco tempo, tá? E é um local muito divertido, onde nós aprendemos a conviver com outras crianças, outros coleguinhas, a respeitar, tá bom? Na hora da brincadeira, a gente deve respeitar o outro, esperar a nossa vez de brincar, tá bom? Não furar fila, deixar o ambiente também organizado, não jogar sujeira, não jogar lixo no chão. Então, o parque também é um lugar de vivência. Nós temos também como lugar de vivência a praia. Aquele local tão bom, tão gostoso de passear, não é? Pois é, lá também nós temos regras a obedecer. Não podemos jogar lixo na areia, muito menos no mar. Então, se você jogar o lixo no mar, isso vai prejudicar os animais que vivem naquele lugar. Então, os animais vão pensar que aquele lixo é algum alimento e vão querer comer. E aí vai prejudicar a saúde deles, vai ser uma coisa muito ruim. Então, nada de jogar sujeira nem na areia, nem no mar, tá bom, criançada? A praia é um lugar de vivência também, que nós convivemos com nossa família, num passeio bem prazeroso, é um momento de lazer. E a praia é um local de pouco tempo de vivência. Também nós temos aqui lugares de vivência da nossa cidade de Teresina, não é? Não podemos deixar de mostrar. Temos aqui uma escola, que é um local de vivência onde nós passamos um longo período de tempo. Temos também a igreja, também aqui da nossa cidade de Teresina, inclusive ela foi a primeira construção aqui da nossa capital, do Piauí, foi a primeira construção. Então, por isso que eu botei essa foto, para homenagear esse marco tão especial. A igreja também, ela é um local de vivência, onde também nós passamos um longo período de tempo, tá bom? Temos também como lugar de vivência aqui da nossa cidade um hospital, como vocês estão vendo aqui, é um hospital público, onde nós passamos pouco tempo de vivência. Temos um banco também, que é onde nós passamos pouco tempo de vivência, que é um banco aqui da nossa região, da nossa cidade. Também temos aqui um cinema que existe aqui na nossa cidade, tá bom? Aqui é a parte interna do local, cinema, onde passamos pouco período de tempo. Temos aqui também a imagem de um restaurante aqui da nossa cidade, que é onde também nós passamos pouco tempo de vivência, um local de vivência onde nós passamos pouco tempo. Temos aqui um supermercado da nossa região, da nossa cidade, onde também nós passamos pouco tempo, um lugar de vivência. Aqui é um parque, tá bom? Um parque bem conhecido, muitas pessoas vão aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é. Também é um local de vivência, um lugar de vivência onde nós passamos pouco tempo. Aqui é um parque ambiental da nossa cidade, onde aqui nós realizamos várias atividades físicas, piquenique, lazer, brincadeiras, não é? Então também aqui é um lugar de vivência onde nós passamos pouco tempo de vivência. E aqui a importância do bom comportamento nos lugares de vivência, como foi falado, não é? Então, será que a gente se comporta da mesma maneira em todos os espaços?
Devemos nos comportar de acordo com as normas e as regras dos locais, para garantirmos uma convivência harmoniosa e respeitosa entre as pessoas. Então, para onde a gente vai, nós devemos mostrar educação, nós devemos mostrar que somos crianças bem educadas, crianças que respeitam o próximo, tá bem, crianças? E agora nós vamos para a nossa atividade de classe, tá bem? Primeira questão diz: sobre os lugares de vivência, marque V para verdadeiro e F para falso nas informações seguintes. Então vamos lá? A letra A diz assim: lugar de vivência é aquele onde você mora, frequenta, convive com amigos, colegas e familiares. Então nós aprendemos isso em nossa aula? Sim, nós aprendemos. Lugar de vivência é aquele não só onde a gente mora, mas aqueles onde nós convivemos também por um longo período de tempo ou pouco período de tempo, como nós vimos aqui, igreja, escola, o banco, supermercado, cinema, praça, parques, não é? Letra B. Os espaços de vivência trazem à criança oportunidades de socialização e obediência às regras locais. E então, crianças, é isso que a gente aprende, que nos locais de vivência, nos locais para onde nós vamos, nós devemos nos comportar bem e assim a gente aprende a se socializar harmoniosamente com as outras pessoas? Sim, também é verdade, não é? Letra C. Obedecer às regras que existem nos locais de vivência não é necessário para a boa convivência com outras pessoas. Então, você chegar num lugar fazendo o que você quer, fazendo aquela bagunça, isso vai ser bom? Não, isso vai ser bem complicado, isso vai ser bem ruim, não é? Então, nós devemos sim obedecer às regras para que haja uma harmonia e paz naquele lugar. Falso. Letra D. Os lugares de vivência não desenvolvem nas crianças o respeito ao próximo. Então é isso que a gente aprende ou que a gente não aprende? É errado, falso, não é? Quando a gente vai para os outros lugares, quando a gente convive com as outras pessoas nos locais, a gente aprende sim a ter respeito, a observar o exemplo de como as outras pessoas se tratam, a gente faz aquela imitação. E sim, nós aprendemos a respeitar pelo exemplo das outras pessoas nos locais de vivência. Segunda questão. Faça a ligação dos espaços de vivência ao que devemos realizar neles para mostrar bom comportamento e boa educação. Então, nós temos aqui algumas imagens de lugares de vivência, temos aqui as informações sobre como nós devemos nos comportar, as regras que nós devemos obedecer nesses lugares, e nós vamos ligar cada regra, cada definição à sua imagem, tá bom? A sua imagem correta. Então vamos lá. Aqui nessa primeira informação nós temos o seguinte: não podemos jogar lixo no chão. Devemos esperar nossa vez de brincar, ajudar algum coleguinha quando se machucar. Então, quando a gente lembra desse momento de brincadeira, de esperar a nossa vez de brincar, de ajudar um coleguinha quando ele se machuca, nós estamos lembrando em que ambiente? Será que é na escola? Será que é no parquinho? Será que é na igreja ou no supermercado? Bom, a cara da brincadeira é o quê? É o parquinho, muito bem. Não podemos comer os alimentos lacrados dentro do local. Não abrir as embalagens dos produtos. Então, essa parte de alimentação, de não comer os alimentos no lugar, a gente está falando de qual lugar de vivência? Exatamente, nós estamos falando da última imagem do supermercado. Terceira informação. Devemos respeitar os professores e todos os funcionários dessa instituição. Prestar atenção nas aulas e tratar bem os coleguinhas. Então, nós estamos falando de qual lugar de vivência? Sim, na escola, muito bem. E o último, devemos fazer silêncio e dar atenção aos ensinamentos religiosos. Então, nós estamos falando de qual imagem? Muito bem, nós estamos falando do templo religioso, do qual frequentamos.
Terceira questão. Observe as imagens dos lugares de vivência em Teresina e escreva em quais deles convivemos um longo tempo de vivência ou pouco tempo de vivência. Então, nós temos aqui 4 lugares de vivência da nossa cidade Teresina, que é o supermercado, uma moradia, parque, escola. Então, o supermercado é um lugar de vivência, é um espaço privado. Por quê? Porque tem um dono. Então, os lugares de vivência, eles são classificados em privados e públicos. Os privados é todo aquele lugar que tem um dono, onde tem uma pessoa lá responsável para tomar de conta daquelas coisas, tá bom? E o espaço público é diferente, aquele local onde todos podem ir e vir, tá certo? Então, o supermercado, que é um espaço privado, um lugar de vivência, nós passamos um longo tempo ou um curto tempo, ou pouco tempo? Muito bem, nós passamos um curto tempo de vivência. A nossa moradia? Isso, nós aprendemos que passamos um longo tempo, não é? O parque? Muito bem, curto tempo de vivência. E a escola? Exatamente, longo tempo de vivência. E aqui na última questão nós temos: qual desses 3 lugares de vivência você mais gostaria de brincar? Então, nós temos aqui 3 imagens de lugares de vivência maravilhosos. E então, quais deles você gostaria de estar lá para se divertir? Será que é numa praia para fazer aqueles castelinhos de areia? Será que é no parque aquático com aquele monte de tobogã, um monte de entretenimento para a gente fazer ali? Ou parque de diversões com aqueles vários brinquedos tão emocionantes, não é? Então, fica a sua escolha. Então é isso, criançada, vamos revisar nossa aula. Nós aprendemos sobre os lugares de vivência e as regras desses locais. Nós aprendemos e vimos sobre os lugares que convivemos por pouco tempo e os que vivemos por muito tempo. Então é isso, criançada. Muito obrigada pela participação de vocês. Continuem assim, bem estudiosos, bem interessados. Vamos levar toda essa aprendizagem para a nossa vida, tá bom? Porque o importante é isso, a gente tem que aprender para levar para a nossa vida, para ensinar outros que não tiveram a mesma oportunidade que nós, não é? Então eu espero que todos vocês continuem bem. Um grande beijo da tia Lana e até a próxima aula de geografia. Eu conto com vocês.